Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os recados. A doação ainda não foi marcado o dia, né? Dia 20. Dia 20 vai ser a visita ao asilo. A doação que eles estão pedindo é óleo de cozinha. Tornem-se sócios do Clube do Livro. É 25 ao mês. Os livros que a gente avalia para que estejam corretos com a doutrina dos Espíritos. E se alguém quiser emprestar, nós temos mais de 1.400 livros, é só fazer uma ficha com a gente. Empresta por 15 dias, se não deu tempo de ler, a gente renova por mais 15. O recado é só. Então vamos fazer uma prece antes de começar. Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, no intuito de aprender a respeito da doutrina dos Espíritos. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que a gente aprende aqui. Que assim seja. Não, deixa. Você fechou a porta, né? Então pode desligar se quiser. Fica um barulho de fundo forte, né? Barulho ambiente. Esses microfoninhos pequenininhos são só pequenos, viu? Porque são bons pra chama. Xereta, pega tudo que fala. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós, todas as sextas-feiras, damos continuidade nos nossos estudos sobre a doutrina espírita. Então, como todos aqui já estão intimamente ligados à casa, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estamos à disposição. Ou se quiserem sugerir algum tema, alguma pergunta do Livro dos Espíritos, alguma das coisas que nós estudamos ao longo da semana. Evidente, é com outro nome. É com outro nome. De onde veio essa? Não tenho, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. São manifestações místicas, esotéricas, né? Que tem lá o seu lado prático. Nada mais é que transmissão de fluidos, nada mais do que isso. O passe espírita, ele é composto de transmissão de fluidos, magnetismo humano, mais o fluido espiritual, né? O reiki, provavelmente, deve ser só magnetismo humano. Então, as pessoas aprendem a magnetizar, chamam isso de reiki, né? Tem lá suas técnicas e fazem isso. Só o magnetismo? Provavelmente só o magnetismo humano. Eu não sei como é que é o processo, exatamente como é o processo deles, mas eu não sei se eles invocam alguma coisa ou chamam alguma entidade ou qualquer outra coisa para fazer o passe. Eu acho que não. Eu penso que não. Pelo menos eu nunca ouvi falar nada nesse sentido. Então é o magnetismo humano. E sem você invocar e pedir, os espíritos não agem? Agem sim. Dependendo se a pessoa se a pessoa for um magnetizador e ele dispensar a ajuda dos espíritos, ele não tem necessidade nenhuma da ajuda dos espíritos para transferir magnetismo, fluido vital. E alcança até curas, inclusive, não é? Mas se ele for uma pessoa religiosa e chamar por algum santo de devoção, ou pelo seu anjo da guarda, qualquer coisa assim, ele vai receber a ajuda dos espíritos, inclusive por inspiração dos espíritos a respeito do problema da pessoa, né? Tem muito disso. É uma equipe
chamadas benzedeiras. Uma equipe médica, eles fazem o centro cirúrgico, eles fazem a cirurgia, aí depois a equipe aplica o reiki no paciente. É isso aí. É isso aí. Nós chamamos de outro nome. Dê o nome que quiser, né? O importante é trabalhar em benefício do próximo, né? Dê o nome que quiser. Só não pode chamar de espiritismo, porque o problema é que o pessoal aplica o tal do reiki e quer enfiar isso tudo dentro da doutrina espírita e chamar de espiritismo. Esse é o problema. A gente não chama espiritismo de reiki. Consequentemente, reiki é reiki, espiritismo é espiritismo. Não se mistura as coisas, porque tem princípios diferentes e doutrina filosófica diferente, né? Embora seja a aplicação do magnetismo humano. Mas aquilo que Kardec estudava, o magnetismo, ensinado por vários mestres na época dele, não era chamado de espiritismo. Kardec nunca chamou o magnetismo, a aplicação do magnetismo, de espiritismo. Ele diz que está associado, está mesmo, evidente que está. Mas tem uma distinção muito grande entre o passe espírita, transferência de fluidos espírita, e o magnetismo. São duas coisas distintas. Não é? O magnetismo é apenas a doação de fluido vital do magnetizador. E o passe espírita é a associação do fluido magnético, do magnetizador, mais o fluido espiritual, dos espíritos especializados nesse tipo de trabalho. Então há uma distância bastante grande entre uma coisa e outra. Tecnicamente a distância é muito grande. Há uma distância grande. Embora muitas vezes o objetivo possa ser o mesmo, mas a distância é grande. Então é preciso saber diferenciar. O problema é que o pessoal não estuda Kardec, mistura tudo põe tudo num saco só e chama tudo de espiritismo, e não é. Aí florais de Bach, cromoterapia, cristalterapia, reiki e todas essas coisas chamadas de espiritismo, coloca tudo dentro do seu espírito, né? Qual o problema disso? O problema é que você perde o foco. Você deixa de lado o ensinamento dos espíritos superiores, que é o ensinamento consolador e libertador e esclarecedor, para se ater a coisas que não estão ligadas à doutrina espírita, pelo menos diretamente, talvez indiretamente, mas não diretamente. As pessoas são imediatistas, eles querem resultado, apometria, essas coisas. Isso é o problema de cada um. Resolver os problemas. Exatamente, isso é o problema de cada um. Cada um pode dar a sua contribuição à humanidade, à sociedade, da maneira que bem entender. Não tem problema nenhum. Quanto a isso, não há problema nenhum. O único problema é o espírita se dizer espírita, não estudar espiritismo e chamar tudo isso de espiritismo. Aí você cria uma grande confusão e, ao invés de esclarecer, orientar, você complica e não esclarece. Tem gente que se diz espírita, põe uma mesa lá para 50 pessoas, põe todo mundo na mesa, não tem que trabalhar porque você é médium, tem que desenvolver. O cara nem sabe o que está falando. Se ele soubesse o que está falando, a estultícia, para não dizer burrice, que ele está cometendo, ele não faria isso. Isso é absurdo. Você pode pegar uma pessoa com problemas de cérebro delicado, frágil, como já aconteceu, você sabe muito bem disso. Tá certo? Colocar numa mesa para trabalhar e você tornar uma pessoa, desequilibrar completamente a pessoa, física e espiritualmente. Se não houvesse necessidade dos conhecimentos espíritas, Kardec não precisava ter escrito livro nenhum. Precisava as pessoas usarem a mediunidade pura e simplesmente, sem necessidade nenhuma de conhecimento. Ao contrário disso, ele orienta que nós devemos ter conhecimento. Para trabalhar dentro da doutrina espírita, para se auxiliar as pessoas e se auxiliar, é preciso ter o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Ninguém pode realizar uma tarefa com qualidade sem conhecimento. Você pode até realizar empiricamente, sem conhecimento,
mas você não realiza de modo integral e com toda a qualidade que essa tarefa, com a qualidade que essa tarefa pode ser realizada. É possível uma pessoa ensinar o abecedário para uma outra? É possível, não é possível, professor? Então, mas agora, com a qualidade com a qual tem que ser ensinado, você precisa de conhecimento, você precisa existem as técnicas especiais para que você possa abarcar um número maior de alunos. Nem todos os alunos estão no mesmo, têm a mesma capacidade de aprendizagem, então você precisa da técnica exatamente para poder atingir um número maior. Mesma coisa a doutrina espírita. O grande problema do meio espírita é que a maioria dos espíritas, a gente pode dizer que tecnicamente, rigorosamente, não são espíritas. São pessoas que são adeptas da reencarnação, né? E por isso se dizem espíritas, porque o espiritismo é reencarnacionista. Apenas isso. Fala, mas eu conheço o espiritismo, eu já li o livro dos espíritos. Tá bom, você já leu? Já estudou o livro dos espíritos? Não estudei. Então você não pode dizer que você conhece a doutrina espírita, não conhece. Depois de quanto tempo depois de quantas vezes estudando o livro dos espíritos, a gente começa a amadurecer a ideia a respeito daquilo que os espíritos superiores querem ensinar, ou ensinaram para Kardec? Pelo menos 4 vezes. Pelo menos 4 vezes. Com atenção, com dedicação. Como é que uma pessoa, lendo um livro como esse, pode se dizer espírita? É a mesma coisa que o sujeito pegar um livro de anatomia, né? Pega lá um livro com 1000 páginas sobre anatomia. Lê o livro de anatomia, eu já sou anatomista. Você estudou anatomia? Não, eu li. Sei tudo de anatomia. Sabe? Evidentemente que não. Pega um livro de direito, né? E lê. Não, eu já sei tudo sobre leis, sobre direito. Peraí, você sabe mesmo? Sei, o livro era grosso. Sei sim. E a gente sabe que não é assim. Cada coisa tem a sua especificidade. Né? Temos que nos ater àquilo que é necessário para aprender aquilo que a gente deseja aprender. Se você não deseja aprender, então o problema é seu. Tem problema, ninguém é obrigado a aprender espiritismo, a estudar espiritismo, né? Ninguém está obrigado. Pelo contrário, estuda se quer, aprende se quer. Para isso existe uma lei chamada livre-arbítrio, que a gente está estudando em quarta-feira, as leis naturais, né? Então, é direito de cada um estudar ou não, aprender ou não, se dedicar ou não ao aprendizado. Mas uma vez que você se diga espírita, você não pode adotar o termo espírita ou espiritista se você não tem conhecimento de doutrina. Você pode ser assim, eu sou um simpatizante da doutrina espírita, como muita gente fala, né? Eu acho o espiritismo muito bonito. O espiritismo não é bonito coisa nenhuma. Não é isso, o espiritismo é bonito. O espiritismo é uma ciência, a ciência não é bonita. Pode falar interessante, né? Não, mas tem muita gente que fala que o espiritismo é muito bonito. Muita gente já falou isso para mim. Né? Mas que bonito o quê? A gente vira até a cara pra ele, porque a gente vê. E muitos viram até a cara pra gente, porque... Claro, evidente. É uma vizinha diferente, que ela é católica, e ela quer levar ele pra igreja, porque ela sabe que eu venho aqui, ela fica meio assim. Exatamente. Tem que cumprimentar. Agora, imagina o que essa vizinha da Cristina pensa, onde que ela vai. Mas não é o que as... Mas é o que, né? Eu já falo. Olha, já falou. Toda vez que eu entro aqui, tem ali, né, o horário das reuniões, eu falo, olha, pessoas ignorantes, mas devem entrando, eu imagino que eles não pensam. O que será que acontece aqui dentro? É? Tem um rapaz que conserta motores logo ali adiante. Dá uma olhada, chama não sei o que, Regimac, né? Ele era aqui em frente, esse rapaz. Então, meio atrapalhadinho, meio abiloladinho. Um dia eu vim aqui, não sei fazer o quê. Não sei o que eu vim fazer. Ele pegou e me abordou. Ele falou, o que vocês fazem aí, né? Falei, não, já faz anos que nós estamos aqui e você está aí desde que nós alugamos o prédio.
Você ouve muito barulho, muita bagunça? Ele falou, não, então é isso que a gente faz. Ele falou, mas sabe por quê? É porque eu tenho uma vizinha e ela se diz espírita. E ela faz bonequinho, espeta os bonequinhos e põe na porta das pessoas. Falei, vai ver que ele imaginou que a gente tem uma fábrica de bonequinho espetado aqui, alguma coisa assim, porque não é possível. Mulher de Né? Deus vai fazer um carnete. Só que ela fazer um monte de Então gente. ele queria oferecer serviço no próximo. Vai ver, né? Quebrou uma máquina aí. Vai ver. Mas vocês querem ver que interessante? É muito interessante isso, né? É só fazer uma enquete aqui com qualquer um de vocês e perguntar o que era a vida de vocês antes e o que é a vida de vocês agora. É simples. Isso é espiritismo, né? Ele esclarece, consola, orienta, amplia a nossa visão sobre a vida e sobre a morte, sobretudo, né? Sobre a eternidade, a imortalidade do espírito. Enfim, o espiritismo é uma ferramenta de fazer otimistas, esperançosos não no sentido de esperar, mas de esperançar, não é? De ter um sentimento através do qual você pode encarar a vida com a certeza de que nada acaba, de que tudo transcende e de que nós estamos aqui para ser feliz, para aprender a ser feliz. Que coisa mais valiosa do que isso? Um freio também. Sei se o freio, viu? Porque o espírito ele age de conformidade com as suas tendências, né? Mas que ele pensa mais antes de agir, com certeza, né? Ele vai pensar mais. E se ele agir impulsivamente, ele vai se arrepender, ele sabe das consequências. Ele vai se arrepender, ele vai procurar reparar, né? Aconteceu comigo essa semana, depois de 1000 anos de espiritismo, veio um sujeito entregar uma carta lá em casa, carteiro lá, uma pessoa que trabalha no correio. A gente não maltrata ninguém em casa, eu nunca maltratei ninguém em casa, mas o sujeito, ela toca a campainha umas 2 ou 3 vezes, eu estou lá para o fundo lá. Eu vi a campainha insistentemente tocando. Aí, como é que é? Vai atender lá na varanda. Lá na varanda. Ele deu o livro para você? Ele jogou o livro para você? Ele jogou e falou assim, só que eu tenho que tirar uma foto, a senhora assina, eu mando seu marido assinar, depois você me devolve o livro que eu vou ter que tirar uma foto. Falei, não adiantou nada, vou ter que descer, ou o senhor tem que jogar para mim outra vez. Falei, não, tudo bem. E eu entrei. Não, a Yara foi lá para dentro, né? A Yara foi para a cozinha, a varanda foi para a cozinha. Falou para mim, assina aqui que o rapaz está esperando lá, precisa descer. Ele me assina, ele me aperta a campainha insistentemente, 3 ou 4 vezes. Ah, mas eu fiquei muito irritado, não sei se me pegou atravessado. Que tem, né? A gente tem os momentos da gente, né? Nós estamos com essa mudança faz, ficamos 17 dias lidando com essa mudança, agora está pintor, pedreiro, a coisa está enrolada. E a gente acordando 5 horas da manhã, 5h30 todo dia, para atender essas necessidades. O cara me pegou, por alguma razão, irritado. Hã? Ah, eu desci lá embaixo, eu falei, amigo, você está pensando o quê, rapaz? Tem surdo aqui dentro? Você não pode tocar a campainha uma vez. Eu falei umas coisas para ele, depois me arrependi, né? Porque ele falou, não, porque eu quis adiantar. Eu falei, escuta, você quer adiantar? Você tem tempo para fazer seu serviço? Você não tem, a gente não é obrigado a ficar ouvindo a campainha do jeito que você tocou aí. Você aguarde, toca a campainha uma vez e aguarde. Ou então você faz o seguinte, você pega a correspondência e leva embora, joga fora, faz alguma coisa. Mas não fique irritando os outros. Depois eu me arrependi, a gente imediatamente acaba notando que você exagerou, exacerbou aquilo que você deveria ter feito. No calor do momento você acaba fazendo. E olha, dificilmente eu tenho, nos últimos anos tem acontecido isso comigo. Faz tempo, muito tempo que não acontece. Mas me irritou mesmo de verdade, mesmo. Sabe? Porque ele já tinha dado o livro para ela, não havia a menor necessidade de ficar tocando a campainha insistentemente. Eu falei, você acha que tem imbecil aqui dentro? Você está me chamando de imbecil? Eu falei, não, estou falando que você pensa se tem imbecil aqui dentro. Não tem. Aí depois que você se irrita, aí sai tudo quanto é coisa, né? Aí você emenda, né? Aí o trem já está um vagão engatado no outro, então aí vai a coisa. Já falou Mas, o que? Né? Ele já falou que
eu falei para ele que fazia 35 anos que eu morava lá e nunca tive problema com carteiro nenhum. Bom, isso foi na terça-feira. Terça-feira era um meio-dia, 1h da tarde. Não, 2 horas, 2h30. Umas 2h30 da tarde, mais ou menos. Bom, na terça-feira tem o trabalho, à noite aqui, de prece pelas pessoas, né? Eu chego aqui, sento na mesa, faço a prece e abro o evangelho para ler. Adivinha a lição que cai? Os espíritos dão uma bolachada assim, ó, pau na cara. A cólera. Vocês têm o livro do Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Eu peguei um hoje que eu falei para Yara, tinha lá no resumo, não sei, eu procurei. Então procura a liçãozinha lá, a cólera, e veja o que fala naquela. Mas direto assim, eu falei, perfeito. Quando eu abri, eu falei, perfeito, é isso mesmo. Aí o menino vestiu. Não, vestiu de... Mas é assim, né? Nós todos, nós somos aprendizes, né? E estamos sujeitos a falhas. Mas sobre isso aí, sobre a maturidade, né? Tem gente que transparece que tem essa maturidade, né? Daí quando você vê lá na frente, você vê tudo a gente, de repente dá para cair. Acontece. Acontece. Depende do calor do momento. Essas são as provas. Aí que está a prova. É aquele momento da prova. Você fala, essa pessoa não vai subir desse jeito, né? Você vê lá na frente. Na realidade, dependendo do momento, do que acontece, né, você percebe que você ainda não está, vamos dizer assim, tão perto de onde você já deveria estar. Depois de anos de estudo, depois de anos de convivência na doutrina espírita, né? Fala mais alto o homem velho. Aquilo ali seria só superficial. Não, na realidade é assim. Não. Acontece o seguinte, é uma sucessão de fatos, né? Para essa sucessão de fatos, o que eu deveria ter feito? Qual seria o procedimento adequado? Se ele estivesse tocando a campainha, deixar o cara tocar a campainha, contar até 10, chegar para ela e falar, ó, leva o livro para ele, porque se eu descer, eu vou fazer besteira. Esse seria o certo. Não seria o procedimento? Dá aquele tempo para dar uma... Porque de cabeça quente, você toma decisões erradas. Né? Seria a falta de vigiar. Olha, eu acho que é mais o erro, a falha, de não conter o ímpeto. Porque o problema nosso não é a ação. A ação, todo mundo age. O problema é como você reage diante do fato. Eu acho assim, na minha cabeça, se eu vou na casa de alguém, se eu for na sua casa, ou na casa de qualquer um de vocês, eu vou tocar a campainha. Uma vez, brevemente. Toco, ouço que a campainha soou, toco e não toco mais. Se ninguém vier atender, eu toco mais uma vez. Não vier atender, eu vou embora. Então eu acho que é uma questão de educação. Uma pessoa... Então, o que me irritou muito foi o quê? Ele tocou insistentemente a campainha quando chegou, ela atendeu, ele deu o livro para ela, o livro já estava na mão dela sendo assinado e ele tocando a campainha insistentemente. Quer dizer, provavelmente ele também veio com algum Zé lá que, né, vamos atazanar a vida desse cara até esse cara. É exatamente por isso que eu estou falando para o senhor, seria a falta de vigiar, que às vezes ele veio com um acompanhante. Com certeza. Né? E quando você entra numa situação, numa situação como essa, você também fica acompanhado. É porque quando minha menina discutiu comigo também, perdi a paciência. Levei, só que eu perdi a paciência, depois me arrependi até, sabe? Falei, nossa, eu devia ter vigiado, deixado passar isso. O certo é fazer aquilo que os antigos recomendam. Conta até 10. Se não der, você conta até 100. Conta, morde a mão, morde o braço, faz alguma coisa. Mas a gente não pode, eu penso assim também, eu não acho que a gente não tem que extravasar, não. Tem sim, tem que extravasar, porque quem não extravasa acaba arrumando problemas graves fisicamente, viu? Então eu tinha um massagista, Dr. Jorge Vagatsuma, ele já desencarnou.
Eu tratei da dor ciática que eu tinha com 12 anos com ele, tratando com ele. E o tratamento dele era muito dolorido. Ele fazia um tratamento com acupuntura muito dolorido, mas eficiente, bastante eficiente. E ele falava assim, quando doía muito, ele sentia que a gente estava sentindo muita dor, ele percebia, ele falava assim, pode falar palavrão. Palavrão é o calmante universal. Eu, na época, eu ficava pensando, poxa, por que será que ele fala isso, né? Mas depois, com a maturidade, com o tempo, a gente vê que ele tem razão. Porque se você não extravasa aquilo que você está sentindo, você retém. Retendo, o que acontece? Você tensiona. Tensionando, o que acontece? Ficam todos os órgãos comprimidos. Todos. Trabalhando tensionado. O que acontece depois? As consequências podem ser várias. Dor, desarranjo intestinal, dor de cabeça, dor de estômago, dor de tudo quanto é coisa. E Né? o próprio tratamento não vai fazer efeito. Exatamente. Entendeu? Então é necessário extravasar. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano é calmo, né? Lê do engano. O cara simplesmente retém as coisas, ele não extravasa, ele é introspectivo. Quando dá uma doença qualquer no cara, mata. E mata rápido. E às vezes o cara é um turbilhão por dentro. Ele não tem, na hora do momento que realmente a vida dele, ou a situação, a família dele, ou ele é colocado em risco, ele não tem a calma necessária para resolver o problema. Então, eu acho que aí a gente fica com os espíritos, que eles sempre recomendam o equilíbrio. Né? Qual seria o equilíbrio do momento? Nessa situação minha que eu citei, né? Eu me irritei, e me irritei lá fora. Comecei a berrar lá fora, o que esse cara está pensando? E aí ela falou, calma, não sei o quê, né? Mas eu fiquei muito irritado, me irritou mesmo, profundamente, né? Aí o que eu deveria ter feito? Eu falei para ela, me dá o livro que eu vou entregar para esse cara, eu vou falar um monte para esse cara. Eu peguei o livro na mão dela e desci, mas desci que nem um avião lá para baixo. Eu devia ter feito exatamente o inverso. Devia ter me acalmado, ou contado até 10, falado para ela, olha, vai lá, leva o livro para ele, entrega o livro, que eu não tenho a menor condição de entregar esse livro para ele, porque se eu entregar esse livro para ele, eu vou falar bobagem. É isso que eu devia ter feito. Pelo menos não teria acontecido a metade do que aconteceu. Eu teria me irritado, mas eu não teria extravasado essa irritação em cima do rapaz que está trabalhando, é um profissional, ele errou bastante, porque ele devia ser treinado para lidar com o público, é uma necessidade. Vocês querem ver um exemplo a respeito? Vão nos vários supermercados aqui em Jaú e vão no Jaú Serve. O pessoal do Jaú Serve é treinado para atender cliente. Treinado adequadamente. Todos são rigorosamente educados, tratam o cliente rigorosamente, com educação, com cortesia. Você vai em supermercado por aí, o cara mal te dá atenção, o funcionário. Então a gente vê a diferença entre o treinamento que um recebe e o treinamento que o outro recebe. E uma pessoa que lida com o público, ela tem a necessidade de ser treinada para isso. A gente aqui na casa, nós temos um curso de entrevistador. A Glaucia já fez, a Yara já fez, acho que daqui só vocês não fizeram, né? Então no curso de entrevistador, a gente prepara a pessoa justamente para isso. Porque quando você faz uma entrevista no centro espírita, o que costuma acontecer? As pessoas vêm, normalmente no centro espírita, praticamente como um último recurso. A vida está desequilibrada, o relacionamento muitas vezes com familiares estão desequilibrados, com a família, às vezes de um modo geral, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, enfim, tem problemas, e problemas sérios. E a pessoa vem confidenciar coisas pessoais, particulares. Confidenciaram coisas comigo de arrepiar o cabelo. Eu nunca falei para ela, eu nunca contei nada para ela. Então é assim que a gente tem que fazer com as pessoas. Ter a calma necessária para ouvir, né? E receber aquilo como uma confidência. Morreu ali. Acabou ali. Então esse é um treinamento que a gente faz. Por exemplo, no passe espírita, né? Que a gente chama também de transferência de fluidos, para não chamar de passista, né? Porque passista é de escola de samba, né? Então a gente ensina as pessoas aqui nesse sentido, né?
E uma das recomendações que a gente dá, e coisa que se faz isso em centro espírita é muito comum, em igrejas evangélicas é muito comum recomendar remédio. Pela lei, pela nossa lei civil, é crime você recomendar remédio ou prometer curas. Porque muita gente promete cura. Você vai numa igreja evangélica, o cara te promete cura. E curar é só para médicos. Só o médico pode dizer que cura. Todos os outros tratamentos são alternativos. Ou seja, é um complemento, né, ou uma ajuda ao tratamento médico, que é o tratamento normal e regular. Entendeu? E no centro espírita é muito comum, o cara dizer, não, vai lá que nós curamos você lá no centro espírita. Entendeu? Ou recomendar remédio, receitar remédio. Teve um centro espírita que foi processado por causa disso aqui em Jaú, porque recomendava remédio. Um médico aqui, inclusive espírita, o cara, médico, processou o centro espírita. Ele não frequentava aquele centro espírita e processou o centro espírita porque o centro espírita estava recomendando. Ele é fitoterapeuta e o centro espírita recomendava fitoterapia para as pessoas que se tratavam lá. Ele processou o centro espírita. Então é preciso ter muito cuidado nesse aspecto com o que você faz quando se relaciona com as pessoas, porque você não sabe como é que a pessoa está. Eu normalmente não estou irritado. Normalmente. Meu normal não é estar irritado. Né? Mas o cara me pegou exatamente no momento chave, no momento crucial do dia, e eu não deveria ter feito o que eu fiz em hipótese alguma. Completamente errado, completamente equivocado. Há pessoas que tratam as outras pessoas, especialmente aqueles que ele considera de menor importância social, que não é o meu caso. Para mim não existe importância social, nem condição financeira, nem condição de crença, de cor, de nada, absolutamente nada. Para mim, como espírita, a gente sabe que somos todos iguais, indistintamente. Pelo contrário, aquele que está numa condição inferior à sua, muitas vezes, pode estar à sua frente espiritualmente muito à sua frente. A gente sabe disso. Então eu tenho por hábito tratar todo mundo igualmente, e com cortesia, inclusive. Eu tenho esse hábito. 10 horas da noite, 10 e meia, 11 horas, a pessoa vai pedir comida, a gente dá e tal, não tem problema nenhum. Mas ele me pegou no momento, acho que no momento da prova, né? No momento em que eu precisaria ter me contido para não passar por aquele... Eu tenho essa tendência, é uma tendência minha de espírito, é uma tendência do meu espírito mesmo, sabe? Essa tendência eu tenho mesmo, não sou de alisar não aliso ninguém não. É natural em mim isso, é uma coisa que eu vim para corrigir, entendeu? Eu não tenho lido com cortesia, com educação e tal, mas não me tira do sério que complica, né? E o cara me tirou do sério. E eu embarquei na febre do cara, infelizmente. Mas vale para aprender, né? Vale para aprender. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Se acerta 1 milhão de vezes. E não se dá conta disso, porque acaba se tornando um hábito, né? Mas se erra uma vez, nossa, cai o mundo. Um erro que você comete e cai o mundo, especialmente quando a gente tem a consciência espírita, né? Quando você tem a consciência do que você deve ou não deve fazer. Quando o discernimento é muito grande, a cobrança íntima, a cobrança da sua consciência é muito maior. Então, para mim, aquilo foi um desastre total. Total. Zero na prova. Hã? Tirou 0 na prova. Zero, fui reprovado. Mas haverão outras oportunidades, eu espero estar melhor. Eu espero estar bem. Aí eu chego aqui de... O Edir Macedo. Ele estava pregando lá que o casal, a mulher não pode ter um estudo mais que o homem. Ter intelectualmente mais que o homem. Porque o homem tem que ser o cabeça e tem que ser mais. Eu acho absurdo. Pode estar. Mas você tem que pegar dele um livro que ele escreveu de como o homem e a mulher devem ter relação sexual. Já viram isso? uma cartilha.
é um absurdo. É um absurdo. Porque ele não tem moral para dar lição de moral para o filho dele. E diz como é que... como que um homem ou uma mulher tem que ter relação sexual para não ser pecaminosa aquela relação, e depois da relação tem que tomar um banho, procurar se purificar, desse jeito. Não pode encostar, o homem não pode encostar o peito dele no peito da mulher. Absurdo, um absurdo, uma coisa esdrúxula, sabe? Atemporal. E se fosse um cara que tivesse um pingo de moral, ainda vai lá, né? Ainda vai lá, vamos ouvir o que o cara tem para falar, quem sabe, né? Pode ser que tenha alguma coisa que se aproveite. Mas não tem condição nenhuma de dar lição de moral em ninguém, pelo contrário. Pelo contrário, né? É absurdo, absurdo. Absurdo. Dou muita corda para esse pessoal, e o pessoal acha que realmente... Ele foi um cara assim, viu? Ele sabia que ele era malandro, ele sabia que ele estava fazendo malandragem com a Universal. Mas foi dando certo, ele acabou acreditando na própria mentira. Acredita, com certeza. Ele se acredita um missionário. Com certeza. O nome dele é campeão de bilheteria. No Japão, ficou um mês em cartaz, que deu todas as sessões. No Brasil disse que a própria igreja distribuía os ingressos para quem ia na igreja. Tá vendo, ó? Vai no cinema. Tá vendo como tem treta? Tá vendo como tem treta? Não vai pouca gente naquela igreja. Mas milhares de pessoas. Milhares. Eu não sei como alguém, em pleno século XX, pode se deixar levar por uma mentira como aquela. Eu fui, há muito tempo atrás, meu sogro era vivo ainda, e eu cheguei em São Paulo, nós chegamos em São Paulo, nós íamos todo mês para São Paulo, pelo menos uma ou duas vezes. Eu normalmente ia 2, 3 vezes, mas a Yara ia uma vez. Então a Yara estava comigo nesse dia, as meninas comigo. Chegamos em São Paulo, meu sogro falou para mim assim: seu cunhado não está bem, ele está querendo ir na Universal. Meu cunhado tem problema, é meio desequilibradão, sabe? Ele está querendo ir na Universal porque ele acha que na Universal ele sara, ele cura. Acho que ele ficava assistindo televisão à noite. Ele acordava para fumar. Por aí você tira uma ideia. Ele está achando que ele indo na Universal ele se cura. Você leva? Eu falei, senhor solta. Ele só sabe o que eu penso na Universal. Ele falou, eu sei, mas você leva? Eu falei, leva, não tem problema. Então a gente foi ali no Belenzinho. Tinha uma Universal grande ali. Meu pai, você? Eu, seu pai e ele. Chegamos lá, ele ficou lá na frente e tal, eu fiquei no fundo observando como é que as coisas aconteciam. Disse, olha, é o estelionato da fé. O estelionato da fé, não tem outro nome. É um estelionato cometido em nome de Deus. Usa-se o nome de Deus para se cometer um estelionato contra as pessoas. Eles iludem as pessoas, eles estendem um pano, ali nesse lugar, acho que era um cinema antigo, alguma coisa assim, tinha um palco, eles ficavam em cima daquele palco. Então no canto do palco estenderam um pano. Falaram, aqui você joga armação de óculos, vocês não precisam mais de óculos, vão sair daqui todos curados da vista. Relógio, anel, dinheiro. Eu quero ver, ele pegava a carteira, o pastor, pegava a carteira, virava a carteira ao contrário, abria e fazia assim, ó. Eu quero ver vocês fazendo isso, quero ver se vocês têm fé para fazer isso. Ele pegou um quadro, não sei se era de Nossa Senhora, de Jesus, desse tamanho assim. No começo do culto, cada culto leva mais ou menos quase 1 hora. Algo em torno de 50 minutos, mais ou menos, cada culto. Tem culto de hora em hora, né? Tem vários cultos ao longo do dia. Ele começou vendendo aquele quadro por R$1.000 naquela época. Foi em 1900 e... Eu estava na Eureka ainda, foi acho que 97, mais ou menos, por aí. R$1.000 naquela época, é 2, 3 mil reais hoje, em termos de poder aquisitivo, se não for mais. Ele começou a vender por R$1.000 o quadro. No fim do culto, sabe quanto ele estava pedindo o quadro? No mesmo quadro? 100zinho. Ninguém comprou. Acho que não pegou nenhum otário no meio, ninguém comprou. Mas olha, você fica observando, como você fica na plateia, você fica na torcida, né? Fora do campo, e fica observando, você fala, não, impressionante. Como alguém pode cometer um estelionato contra as pessoas
isto ser permitido e legalizado, porque é legalmente permitido. A lei permite. Caralho, na televisão, né? Vai ser escancarado isso. Escancarado. Eu visava. Eu não sei se é ele, se é outro que eu vi no copo de água. Quando sou copo de água, aí o pessoal liga e manda mensagem e fala que estava com uma dor não sei aonde, foi bebeu a água, passou. Estava com um problema não sei onde, bebeu a água, passou. Ainda falando lá em casa, vamos pôr um violão, gente, porque esse homem está curando tudo aí. Põe uma caixa d'água de 1000 litros. Vai escancar na televisão, ele faz contas. É lamentável, né? É lamentável. Mas o que chamou a atenção do meu pai foi que o pastor pôs a mão na cabeça e ele desmaiou no piano, foi? Sabe o que acontece? As pessoas ficam excitadas emocionalmente. O sujeito já vai lá desequilibrado, né? O cara já está desequilibrado. Então ele vai naquela esperança de receber alguma coisa, né? Quer ver? É muito simples lá. Muito barulho também. Muito barulho, né? O barulho, aquela música e tal na cabeça do cara, que ele envolve pra caramba. É psicológico, né? Você quer ver lotar o centro espírita? Nós estamos aqui quase 3, 6, 8 pessoas. Estamos em 8 aqui, né? Os desencarnados a gente sabe que é muito mais, mas estamos em 8. Quer ver lotar isso aqui? É só falar que a gente recebe carta de parente desencarnado. Ou então que o passe que está sendo dado na sociedade, na Associação Jauense de Estudos Espíritas, está curando dor de cabeça e enxaqueca, por exemplo. É só inventar alguma coisa. Você lota o centro espírita, não tem cadeira para quem quer. Porque as pessoas, elas gostam desse tipo de coisa. Elas vão atrás do milagre. Quando elas chegam aqui, a gente fala que o espiritismo não cura ninguém, que a responsabilidade é dela, ó, não volta mais. Então, as pessoas, na realidade, o que elas pensam? Alguém vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer. Alguém vai fazer um milagre por mim. Né? Porque a ideia é de que Jesus fazia milagre, de que Deus faz milagre na vida das pessoas, né? De que Deus dá forças para as pessoas. É mentira isso. É mentira, deslavada. Quando você fala isso para as pessoas se arrepiam. Eu estou com um pintor lá pintando o salão que eu vou entregar. Salão comercial, onde era a minha empresa, eu consegui transferir a minha empresa para a minha casa. Como eu e a Yara, 17 dias trabalhando muito. A Yara é um trator, trabalha pra caramba, coitado. E eu também, nós dois juntos, trabalhamos bastante, consegui transferir. Então tá lá, eu estou arrumando o salão, pintando, arrumando tudo para poder entregar. Esse pintor, ele falou para mim, você é espírita? Eu falei, sou espírita. E começamos a conversar a respeito do espiritismo. Ele falou, meu pai frequentava, meu tio também frequentava, minha mãe ia, meu irmão vai e tal, né? Então comecei a conversar com ele a respeito da doutrina espírita. Falei, essa casa a gente fundou para estudar Kardec, porque aqui em Jaú não tem nenhum centro espírita que estuda Kardec. Expliquei para ele como é a nossa casa, o método que a gente utiliza aqui na casa para conhecer a doutrina espírita. E chegou um momento que eu falei para ele, você acredita que a gente não acredita em Deus? Rapaz, o cara deu um pulo. Mas o cara deu um pulo. Aí expliquei para ele, a gente não acredita, a gente sabe. É diferente você saber e acreditar. Se você acreditar, você pode desacreditar. E você sabendo, aconteça o que acontecer, sempre você vai ter uma confiança irrestrita no Criador. Aí ele entendeu. Então, o Espiritismo é assim. O Espiritismo ele veio exatamente para quebrar os paradigmas, quebrar os modelos, né? Para chocar mesmo, para dar aquele choque de despertamento nas pessoas, né? O erro, os equívocos, é uma coisa natural na nossa vida. Isso que aconteceu comigo não é antinatural, é natural. Eu sou espírito de muitas encarnações, eu não estou na primeira encarnação, eu sei disso. Eu trouxe tendências. Um espírito falou para mim, minha mãe sempre dava passividade para ele se identificava como Frei Antônio de Santana Galvão, e eu devo ter uma ligação com esse espírito, porque eu sonhei com ele. Ele tem uma imagem dele, que ele está sentado numa cadeira, nessa posição assim, com o braço em cima de uma mesa, não sei se vocês já viram.
Frei Galvão nessa posição, e eu sonho com ele, e não tem nada a ver com aquela imagem que está representada. Era um jovem, bonito, sabe? E ele se mostra no sonho, porque é uma evidência, né? O sonho é uma evidência. Ele se mostra no sonho para mim, então eu devo ter alguma relação com esse espírito, de alguma maneira. Primeiro que ele me revela, você nunca teve religião. Imagina a peça. Você nunca teve religião. E você já foi brigão pra caramba. Brigão, de brigar com todo mundo na rua. Então, olha a bagagem, né? Olha com que bagagem eu reencarno. Então, essa situação de perder o freio de vez em quando, não é uma coisa incomum. Para mim era o, vamos dizer assim, era o normal, era o natural, em outras encarnações. Ou talvez na anterior, não sei. Né? Era o natural, era o normal. Para mim eu não pensava duas vezes em dar uma bolacha de alguém, ou tomar a bolacha de alguém, não pensava duas vezes. Mas o que o Espiritismo faz pela gente é exatamente dar a consciência de que você está cometendo um equívoco e impor o freio para que você possa, aos poucos, ir modificando o seu comportamento moral. Esse é o objetivo da doutrina espírita, sabe? Não vai ter Deus, nem Jesus, nem ninguém, nem o Frei Galvão que vai mudar esse meu comportamento. Quem vai ter que mudar esse comportamento é quem? Eu mesmo. Então não tem erro nenhum. O que tem é o seguinte, eu estou aprendendo. São 22 para 68, são 46, é isso? Estou errado? 46 anos dentro da doutrina espírita. Era 21 para 22, eu não tinha completado 22 ainda. Mas vamos contar 22. São 46 anos dentro da doutrina espírita. 46 anos trabalhando para ver se melhora o meu comportamento moral. Olha o que são as nossas tendências de outras encarnações. Por isso que Jesus diz com muita propriedade, não julgueis. Não julgueis, porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. E toda vez que você julga alguém, você não está julgando alguém por aquilo que ele é, você está julgando por aquilo que você é. O parâmetro que você tem das pessoas e das coisas é o seu parâmetro, aquilo que você pensa, a sua realidade. Então ninguém pode julgar alguém por aquilo que a pessoa é. Você não está na pele dela. Não é? Fala, 46 anos de doutrina espírita e você age assim ainda? Você não vale nada. Bom, alguém pode falar isso ou não? E se falasse, eu não vou dizer o cara não, você está certo, eu sou modo de pensar, não vou dizer que você está errado. Mas eu estou trabalhando nesse sentido, de melhorar. Eu não tenho obrigação de ser melhor que ninguém. Eu tenho obrigação de ser melhor que eu mesmo. Cada um de nós aqui tem essa obrigação. Não de ser melhor que o outro, né? Mas de ser melhor que ele mesmo. Então, para qualquer dirigente espírita, eu sou presidente da casa há muito tempo. A Glaucia já foi presidente, eu voltei a ser presidente novamente. Para qualquer dirigente espírita, confessar uma atitude como essa seria motivo de vergonha. Concorda ou não? Fala, o cara é presidente da casa espírita, falando que cometeu um erro crasso como esse, grosseiro como esse. Para mim não tem o menor problema. Como o cara é dirigente espírita, cometer uma coisa como essa? Eu conheço gente que também é dirigente espírita há muito tempo, que não comete esse tipo de equívoco, mas é mentiroso, é desonesto. Então não dá para apontar o dedo, não dá para você apontar o dedo. Por quê? Porque você pode apontar o dedo no sentido de um problema que você já venceu, mas você tem outros piores do que aquele que você já venceu, que o outro ainda não venceu. Ele não venceu aquilo que você já venceu, mas ele já venceu aqueles que você não venceu. Não é? Eu, por exemplo, a minha opinião pessoal a respeito das coisas é assim: eu acho que é preferível errar para mais do que ser omisso. Sabe? Se você tiver que errar, erre para mais, mas erre para muito, não erre para pouco não. Mas não seja omisso diante das coisas. Se nós fôssemos omissos, por exemplo, eu, a Glaucia, a Yara e outros que são fundadores dessa casa, essa casa não existiria. Vocês chegaram agora na casa, né?
talvez o Alexandre acompanhou de longe, mas o que deu de trabalho para a gente chegar até aqui, quantas festas, quantos jantares, quantos almoços, quanta coisa que a gente já não fez, trabalhar lá na barraquinha lá do Palmeirinha, quanta coisa a gente já não fez para que a casa pudesse ter a estrutura que tem hoje. Essa casa faz 10 anos que transmite pela internet. 10 anos, fez 10 anos no dia 20 do mês passado. Não é? Não são 10 dias, né? É um trabalho que pode ser atribuído à vontade, à determinação de todos os fundadores da casa, de todos aqueles que trabalharam aqui para a casa chegar no momento que ela está. Não é? Então, não é pouco louvável. Não é? Ou seja, a gente não tem o direito de ser louvado por esse trabalho, mas também não pode ser execrado por aquilo que faz. Né? Houveram erros naquilo que a gente fez aqui na casa? Houve, é claro, a gente não é perfeito. A casa não começou do jeito que ela é hoje, por exemplo. Né? A gente dava passe de outro jeito, acreditava em outras coisas, né? Mas a gente foi estudando Kardec, foi se esforçando no sentido de aprimorarmos o nosso conhecimento. Levou só 18 anos, né, Glaucio? Não levou muito, né? Só 18 anos para a gente chegar no momento que a gente está, mas a gente chegou. Enquanto que tem casas aqui, tem 100 e poucos anos de idade, não chega nem perto da nossa casa. E pior que isso, e eu estou falando de verdade dos meus, vocês estão pensando nisso? E pior do que isso, é que esta casa já foi kardeciana. Vocês sabiam? O Centro Espírita Verdade e Luz foi kardeciano mesmo, na acepção da palavra. O professor José Herculano Pires veio a Jaú, a convite do Verdade e Luz, fazer um trabalho aqui. Fazer um trabalho de exposição da doutrina espírita, muito bem feito e tal. Né? Então, a casa era kardeciana, tinha um grupo de jovens muito bem composto, muito bem organizado. Né? Olha que interessante, como uma casa que não se prepara para substituir os seus dirigentes pode correr o risco de degradar. Né? Exatamente. Esse é o problema. Não é? Por isso que a gente privilegia o estudo aqui na casa, exatamente por essa razão. Porque qualquer um de vocês tem condição de substituir e manter aquilo que a casa faz hoje. Porque o pensamento é kardeciano, tem conhecimento a respeito da doutrina. É claro que não vai fazer igual que a gente faz, evidente, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, mas não vai deixar de Kardec. A linha, né? A linha que vai nortear a vida da casa será Kardec. Isso que é o fundamental. E continuando isso, né, dando continuidade a essa maneira de fazer as coisas, as gerações futuras serão a mesma coisa. Vão dar continuidade a esse trabalho. Isso é que é importante. Né? Errar, vou desencarnar errando, vou reencarnar errando, vou desencarnar errando outra vez, vou reencarnar errando. E vamos errando até o erro aprender com isso. Até meu erro aprender com isso. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, gente? Por que a senhora está encolhida aí, fazendo essa cara de quem está pensando muito? Ninguém tem pergunta nenhuma? Podemos encerrar? Podemos? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos a vida e discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos
e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.